boa tarde a todos. É um grande prazer estar trazendo esse painel aqui, poder moderar. Especialmente hoje, né, que é o dia do operador logístico, então já fica aqui de largada meu parabéns a todos presentes. Sou Gabriel, trabalho na VLI, na área comercial de grãos fertilizantes. VLI é um dos grandes operadores multimodais do país, integrando portos, ferrovias, terminais, também o modal rodoviário. A gente tem uma atuação relevante em todo o país. Ano passado foram mais de 100 milhões de toneladas e 60%, 70% desse volume no agronegócio. Então, a gente tem essa responsabilidade, esse orgulho de contribuir nessa cadeia. Trazendo aqui para o tema, né, do painel de hoje, eu tenho uma visão que esse tema ele é uma agenda super estratégica do país, né? Hoje, estima-se que 12% a 13% do nosso PIB, ou seja, 1,5 trilhão de reais, ele orbita em torno da logística. Então, é um valor muito representativo. Se a gente compara isso com outros países mais avançados, percentualmente esse valor é entre 6% e 7%. Então, tem um espaço, uma agenda de crescimento, de oportunidades muito grande. Se a gente traz essa mesma visão para o agro, estima-se aí que 30% do custo do agro está atrelado à cadeia de transporte, cadeia de logística. Então, o peso aqui é ainda maior, a oportunidade aqui também é ainda maior. E se a gente ampliar um pouquinho essa visão para uma visão mais global, hoje, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o player mais relevante no agronegócio e na cadeia de alimentação, né? Hoje a gente alimenta 1 a cada 9 pessoas no mundo. A gente é o maior exportador aí de grãos, de açúcar, e de diversos outros produtos aí dessa cadeia do agronegócio. Então, dado essa responsabilidade, a partir do momento que a gente atua melhorando essa infraestrutura, a gente está ajudando não só a competitividade do país, mas toda essa cadeia alimentar global. E aí, pensando nos desafios, né, eu costumo dividir em 2 grandes blocos. Assim. Tem um bloco que ele é um pouco mais complexo, eu diria até que ele é intransponível, e que faz parte do jogo. O Brasil, hoje, infelizmente, ele está um pouco mais distante da grande massa consumidora, que é o hemisfério norte, a gente está no hemisfério sul, e isso, né, acaba jogando um pouco contra, é um pouco desfavorável, mas faz parte do jogo. Assim como né, o Brasil também é um país continental ali e tem seus desafios do ponto de vista de relevo, enfim, comparado a outros concorrentes, por exemplo, Argentina, Estados Unidos, que tem maiores facilidades nesse caminho. Mas isso faz parte do jogo, é dado. E tem o outro lado, né, da vertente, que é onde que a gente tem que, de fato, olhar, aprofundar, gastar energia e mobilizar, que é a jornada de evolução e de transformação da logística. Estima-se que para o Brasil, de fato, né, chegar ao nível de competitividade dos principais players global, competidores, a gente deveria investir nos próximos 10 anos algo próximo a 5 trilhões de reais. E quando a gente olha isso, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma grande janela de oportunidades que se abre, né, para o investimento público-privado, não tem como ser muito diferente disso. E aí, para falar um pouco mais sobre essa janela de oportunidade, esses desafios, a gente vai ter aqui 2 grandes especialistas hoje, falando aqui, respondendo, né, pelo Porto de Santos. Nós temos Beto Mendes, diretor de operações, vai poder trazer para a gente essa visão do público, privado, da relevância do porto hoje, né? É um expoente na logística nacional, 1/4 de todas as importações e exportações passam por Santos. Então, vai poder dar mais detalhes para a gente aí como é que está a visão atual e futura do porto. E a gente também tem o Fernando, CEO do Grupo CSI Infra, com larga experiência aí nesse segmento, 25 anos de atuação, a gente estava começando aqui mais cedo, tendo atuado aí à frente de grandes empresas, projetos muito grandes no Brasil, América do Sul, África, enfim. E está com esse desafio grande. CSI Infra, né, já é um braço robusto hoje de investimentos no Brasil, investimentos privados, vai poder trazer essa visão de como o setor privado e a CSI Infra está ajudando o país. Então, fiquem à vontade, boa palestra. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mendes. Bom, queria agradecer primeiro a participação de vocês, agradecer a Data Agro do convite. É uma honra a gente poder estar falando de um tema tão importante, que é a infraestrutura do país e do agronegócio.
eu vou começar aqui falando um pouquinho da Simpar. A Simpar hoje ela foi fundada em 1956. Hoje nós somos 58 mil colaboradores. O grupo controla 8 empresas, das quais 4 são de capital aberto, que é a JCL, a Vamos, a Movida e a Automob. As outras 4 empresas é BBC Digital, a CS Brasil e as 2 empresas de infraestrutura, na qual eu estou como presidente, a CS Infra e a Ciclos Ambiental. Que a razão de ser dessa empresa é contribuir para a qualidade de vida das pessoas, das comunidades onde atuamos, através da prestação de serviço de excelência em todo o Brasil, nos ramos de infraestrutura e meio ambiente. Falando um pouco específico, entrando no tema dessas 2 empresas, a CS Infra ela tem 4 braços de atuação, né? A CS Portos, a CS Rodovias, CS Mobilidade e a CS Infra Social. E a Ciclos Ambiental atua na área de resíduos e de saneamento. Cada vertical dessa, a gente tem um diretor-presidente com toda a equipe, onde a gente trabalha independente, tem a sua autonomia em cada projeto, cada gestão. Temos hoje 9 concessões, 2 portos em Aratu, de exportação de grãos e importação de fertilizantes. Inclusive, esses portos estamos inaugurando já agora em julho, investimento de 900 milhões, vai ter um escoamento muito importante de grãos na região Nordeste, especialmente na região da Bahia. As rodovias que nós temos são rodovias do agronegócio. A CS Grãos do Piauí, ela são 600 quilômetros, é uma PPP, são 600 quilômetros na região de Matopiba. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, muito importante para o escoamento de grãos daquela região. E agora acabamos de vencer um projeto em Mato Grosso, também de escoamento de grãos, principalmente na região de Canarana, no interior de Mato Grosso. Na mobilidade, a gente atua principalmente na operação de terminais, BRT, CS Infra Social é algo que a gente acredita muito, que a gente também vai falar um pouquinho na frente. E a Ciclos na operação de resíduos aí do Rio de Janeiro e Belém. Agora entrando um pouquinho no cenário, qual é o cenário de investimento em infraestrutura no Brasil? Como o Gabriel falou um pouco, a gente atingiu uma meta bem relevante em 2024, de 260 bilhões de investimento em infraestrutura, das quais 200 bilhões são de capital privado. Então, se você pegar desde 2014, é a melhor marca que nós atingimos, e o legal é que dessas 260 bilhões, 78% é referente ao capital privado. Então, se você pegar de 2014, onde o investimento em infraestrutura girava em torno de 30%, o capital privado, hoje tem um crescimento bem importante. O capital privado representa 78% do investimento em infraestrutura do Brasil. E qual o motivo, né? Qual o motivo que nós estamos nesse crescimento, essa curva, né? Está extremamente acentuada. O grande motivo é a evolução das garantias jurídicas e contratuais para os investidores. Tá? A gente teve marcos regulatórios e segurança jurídica, tem uma modernização de marco regulatório que tem sido fundamental para atrair investimento. Tá? Então, o marco legal do saneamento, a lei das rodovias, lei de licitações, tem agora tramitando a lei das PPPs, e essas legislações proporcionam um ambiente mais estável e previsível, especialmente para o planejamento a longo prazo dos investidores. Tá? Esse é um ponto bem importante. Também a modelagem econômica financeira tem adotado modelagens mais realistas e equilibradas, né? Considerando distribuição adequada de riscos entre o setor público e privado, previsão de receitas compatíveis com o investimento, mecanismos de revisão contratual que permitem ajustes diante de mudanças significativas do cenário econômico
E essas práticas aumentam a atratividade dos projetos e reduzem a probabilidade de desequilíbrio financeiro. Então, a gente está enxergando realmente uma evolução de todos os entes, né, todos os stakeholders que participam aí dessas modelagens, quer seja o privado, quer seja o público, os bancos de fomento, BNDES, Caixa, AFC, têm trabalhado realmente nessas modelagens bem interessantes. A mitigação dos riscos, né? A estruturação dos projetos tem incorporado medidas para mitigar os riscos importantes, né? Então, está se fazendo um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental bem mais aprofundado antes da licitação, antes do edital. As consultas públicas e audiências, junto com a participação do TCU, TCM, tendem a resolver problemas e possíveis conflitos antecipadamente. As cláusulas contratuais claras, que definem as responsabilidades e penalidades, reduzindo incerteza. Então, a gente tem visto mitigação de risco de cambial, mitigação de risco de demanda, mitigação de risco de aumento de insumos. Isso realmente contribui para a redução de atrasos e custos adicionais, além de aumentar a confiança dos investidores. Então, isso tudo que eu comentei agora é o motivo desse alavanque do capital privado dentro do setor de infraestrutura. E como é que a gente está em relação ao mundo, né? A gente tem melhorado bastante, mas como é que nós estamos em relação ao mundo? Se a gente comparar, peguei aqui cinco países, a gente está com 2,2% do PIB em investimento em infraestrutura. Você pega o México 2,5%, pega o Chile 2,8%, a Índia 4,8% e a China 6,5%. Quer dizer, a gente tem espaço ainda para crescer, esse percentual precisa crescer e tem uma previsão de um investimento robusto nos próximos anos, até 2030, que nós estamos falando, fontes da ABDIB, 450 bilhões em projetos de 2025 a 2030, que faz com que a gente aumente bastante essa participação da infraestrutura no Brasil, basicamente nos setores de rodovias, infraestrutura social, mobilidade urbana, portos, rodovias. Um crescimento importante de todos os setores, né? A gente vê no gráfico. E para onde a importância desse crescimento de cada modal desse, né? Se você pega esse mapa, ele mostra bem, aqui são investimentos federais, em ferrovia, a concentração ali na região Sudeste e Sul, né? Então, dentro desse total desse investimento, tem vários projetos na região Nordeste, na região Norte, a FICO, a FIOL, o FCA, são projetos fundamentais para escoamento dos grãos, não só através do Porto de Santos, mas também aumentando o escoamento do Porto de Itaqui, do Porto de Aratu, que agora é uma concessão nossa, que começa agora a operar a partir de julho, agosto, né? E, enfim, a importância de chegar a esses projetos ferroviários para abastecer o porto, né? Você pega os projetos de portos, a concentração também é no sul e sudeste, mas a gente enxerga aí nos próximos anos leilões VDC 29 no Pará, o próprio Piauí procurando fazer o investimento em porto, Amapá, o porto de Salvador, que é nosso esse porto. Enfim, a gente tem visto um investimento grande, outras saídas para o agro, que não só Itaqui e não só ali o Porto de Santos. Eu acho que vai ser um grande ponto importante a gente avançar nesses portos, mas para ter porto precisa de ferrovia e precisa de rodovia, que mostra aqui esse mapa, de novo, concentração de concessões federais na região sudeste. Esse mapa ele só mostra as concessões federais. Tem várias iniciativas de governadores e também nas regiões Nordeste, Bahia, a nossa PPP de rodovia no Piauí, Mato Grosso também, enfim. Então, a gente está enxergando que um caminho da logística mais pulverizado e menos concentrado nesses dois portos
que nós estamos falando de Santos e está aqui. E depois nosso amigo Mendes vai comentar também o tamanho de investimento no Porto de Santos. Ou seja, o Brasil está caminhando realmente para uma melhora na infraestrutura no escoamento de grãos, né? Atrás de tudo isso, né, atrás de toda essa logística, tem os projetos de infraestrutura social e mobilidade urbana, que são projetos que dependem da iniciativa pública, né, do poder público, são PPPs, né, eles dependem de contraprestação, e já que essas áreas todas vão ser mais habitadas, vai aumentar a população na região, vai precisar também melhorar todas as condições de hospital, de escolas e tal, e a gente acredita muito nessa área de infrasocial, as PPPs. Agora, o que vai ser necessário para a gente alcançar esse salto aí de 2,2% para 4%, 5%, todo esse investimento que a gente comentou aqui nesses próximos 5 anos, né? A gente precisa potencializar as parcerias públicas-privadas. Por quê? Porque nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, onde ainda não existe a demanda de infraestrutura, a gente precisa colocar a infraestrutura antes da demanda, para que ela ajude e contribua para que venha toda a demanda por trás. E para isso vai ser necessário parcerias público-privadas. Que elas inclusive, hoje tem uma tramitação da lei das PPPs no Senado, bastante importante. A gente precisa dos fundos garantidores, né, com apoio federal. Isso está em tramitação também. Enfim, tem aí iniciativas do governo federal em garantir essas contraprestações, tá? E as modelagens econômicas estudadas entre iniciativa privada e poder concedente e banco de fomento precisam ser muito bem estudadas e muito bem feitas para que esses projetos de 30 anos sejam projetos estáveis e que qualquer mudança de governo, de prefeitura, não abale aí o projeto. Bastante importante, reforçando essa parte do fundo, né? Fundo, a segurança jurídica, regulatória, os contratos sólidos são são fundamentais para que a gente alavanque esses projetos de PPP. Que é sempre a pergunta que se vem, isso eu acho que é um tema bem importante para colocar aqui, basicamente os grandes projetos de concessão, eles estão onde está a demanda, sul, sudeste. E para a gente poder avançar para o Brasil todo, realmente a gente precisa ir com a infraestrutura antes da demanda. Bom, aí a pergunta, como é que se faz isso? Como é que a gente consegue levar a infraestrutura se não tem a demanda? E eu queria trazer para vocês, está terminando aqui esses 3 slides, um caso bem importante, assim, caso prático que está dando muito sucesso, que é o nosso Transcerrados. Tá? São 600 quilômetros de rodovia no sul do Piauí. Ele faz essa ferradura ali, que tem trazido desenvolvimento enorme socioeconômico, escoamento de grãos, crescimento de 20% do crescimento ano a ano do tráfego. Quer dizer, tem instalado indústrias, enfim, vários novos fazendeiros, enfim, tem trazido aí uma segurança enorme, a facilidade de tráfego e acesso para a região. Basicamente, a gente reduziu em torno de 50% o escoamento, o trajeto nessa região. Eram estradas de terra que hoje são pavimentadas com segurança 24 horas, com toda a assistência de guincho, ambulância, enfim, base de suporte operacionais. Então, tem dado muito certo. E como é que funciona isso, pessoal? Só para terminar aqui. A gente tem as praças de pedágio, eram projetos greenfields, e tem a contraprestação para poder viabilizar. Como a gente não sabia como é que ia se dar a demanda, quando a demanda fica abaixo do previsto no pedágio, o governo complementa a contraprestação. E assim cria um ambiente estável, favorável pro privado, com garantias fortes, importantes do governo, que permite a gente investir lá, já investiu os 350 milhões de reais nessa região e tem dado um crescimento enorme para a região. É isso que eu comento. Projetos tipo esse deveriam estar em vários outros estados e em várias outras formas. Basta se pensar melhor na modelagem, na forma de fazer, criatividade, pensar fora da caixa aí para a gente poder desenvolver esse Brasil.
Então, último slide aqui, só um resumo. Basicamente, a SS Infra hoje 5 bilhões de investimentos em concessões estratégicas, mais de 5 mil empregos diretos gerados em 2024, BRT de Sorocaba, CS Mob Cuiabá, com um projeto de mobilidade urbana eficiente, a logística na CS Grãos e na Transcerrados, que eu já comentei, e a modernização dos portos, CS Portos de Aratu. Então, pessoal, eu queria agradecer aí vocês, a paciência por ter me escutado. Muito obrigado a todos aí. É um prazer estarmos aqui participando nesse momento, nesse evento de grande relevância, Gabriel, para o agro brasileiro. Fernando, parabéns aí pela sua apresentação. Iniciando, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que estão aqui nos acompanhando que é uma grande alegria, uma grande honra poder participar deste evento, que é um dos eventos mais importantes do nosso país, em especial do segmento agronegócio, que é a mola propulsora do nosso Brasil e que, obviamente, o mundo carece de que cada dia mais nós possamos estar desenvolvendo novas tecnologias, novas parcerias, inovações e que possa atender à demanda mundial. Eu quero dizer a vocês, assim, de uma maneira bem geral, o Porto de Santos, nós temos 58 terminais, é o maior porto do hemisfério sul, são 16 quilômetros de canal acostável, nós temos a profundidade do nosso canal são 15 metros e nesse momento estamos concluindo a licitação para a derrocagem, quer dizer, a implosão de pedras ao longo do caminho, para que nós possamos em breve soltar o edital para o aprofundamento do canal para 16 metros. Simultaneamente, o BNDES está preparando uma concessão do canal, ele está preparando uma modelagem de concessão do canal que nós faremos uma parceria com a iniciativa privada e, obviamente, o próximo passo é que o canal alcance daí os 17 metros, onde navios cada vez maiores poderão atender a nossa demanda crescente no Porto de Santos. Nós temos 62 berços de atracação, 55 quilômetros de gasoduto e 25 quilômetros do canal como um todo. Ao ano, no Porto de Santos, são 5.473 atracações e 5.473 desatracações ocorreram no Porto de Santos no ano passado. Toda a comunidade logística emprega hoje 50 mil trabalhadores na comunidade portuária de Santos. O ano de 2024 foi mais um ano de grandes vitórias, graças ao esforço coletivo dos nossos colaboradores, graças ao esforço coletivo de todos os terminais, de toda a comunidade portuária, que faz o Porto de Santos cada dia e cada ano bater todos os recordes. E o ano passado, o ano de 2024, nós alcançamos 179,8 milhões de toneladas. Eu gosto de falar sempre de uma forma lúdica, que se toda a carga de Santos fosse movimentada exclusivamente por caminhões e não fosse trem, porque 1/3, na verdade, é movimentado por trem, mas transformado de uma forma lúdica em caminhões, seria o equivalente todos os dias, os 365 dias do ano, a cidade de Santos e o Porto de Santos receberiam 16.420 caminhões todos os dias. Ou melhor, as cidades que compõem o Porto de Santos, que é Santos, Guarujá, São Vicente, mas na verdade 1/3 disso é movimentado por trem. Então hoje todos os 365 dias do ano chegam e saem de Santos
o equivalente a 11 mil carretas com 30 toneladas. Para isso, para exemplificar isso, a somatória de Santos movimenta sozinho pelos 2 portos do Paraná, o equivalente pelos 2 portos do Paraná, que é Paranaguá e Antonina, pelo porto de Itaguaí, e no Rio de Janeiro, e pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Então, na verdade, a somatória de Santos alcança um percentual, ou melhor, um volume de carga movimentada superior aos 4 maiores portos do Brasil. Em 2024, nós alcançamos em Santos o equivalente a 29% da corrente comercial líquida do país. Tudo que é comercializado, que entra e que sai no país, 29% de todos, o equivalente a todos os valores correntes, passaram por Santos. A nossa Interlândia compõe principalmente São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas que, só para que vocês tenham assim uma dimensão, por exemplo, o agronegócio, em especial o algodão produzido na Bahia, que é um estado que tem uma participação importante de produção de algodão, 95% do algodão da Bahia vem para Santos para ser estufado e para ser exportado através do Porto de Santos. 96%, o nosso market share, 96% do algodão nacional passa por Santos, 76% do café brasileiro exportado passa por Santos, 72% de todo o açúcar produzido no país passa por Santos, 90% da laranja que é exportada para o mundo passa por Santos. Na Europa, de cada 10 copos de suco de laranja que se toma na Europa, 9 é brasileiro e 8 é movimentado em Santos. 38% do milho, 31% da soja e 60% da carne, 67% da carne bovina passa por Santos. Então, eu quero dizer para vocês que Santos tem o agro impulsiona Santos todos os dias, todos os minutos. Eu tenho a maior honra de ser o diretor de operações do Porto de Santos, uma diretoria que tem a sua atividade os 365 dias do ano. Lá nós temos os principais terminais do Brasil, ADM, Bung, TES, Copersul, Cartegrão, TGG, enfim, CLI, e dentre outros. Então, quero dizer para vocês que com toda essa estrutura, com todos esses parceiros importantes que estão nos nossos terminais, ainda Santos está vivendo um momento que o agro está empurrando e está nos demandando, que precisa ainda de um trabalho ainda mais acelerado e mais forte e com muito mais investimento nos próximos anos. Nesse ano de 2025, nós já movimentamos, no mês de abril, são 15 milhões de toneladas, alcançamos aqui 55 milhões de toneladas nos primeiros 4 meses, e considerando Itajaí, que a partir do dia 1º de janeiro deste ano, de 2025, o Porto de Santos também assumiu a gestão do Porto de Itajaí, Santa Catarina, e nós, nos 4 primeiros meses, já passamos de 60 milhões de toneladas movimentadas. Estamos batendo os recordes, tanto histórico quanto de ano a ano, e também nesse ano de 2025. Os últimos anos, nós crescemos em torno de 5% ao ano, e container, no ano passado, nós crescemos 10%. Quando você fala container, você fala assim, mas o que o agro tem a ver com container? Tem sim, tem muito. O algodão é exportado, é estufado e exportado por container. O café é estufado e exportado por container. A madeira é estufada e exportada por container, dentro tantos outros itens que vêm do agro, mas também passam por containers. Então, na verdade,
o Porto de Santos é um porto multipropósito. Eu tive a oportunidade de visitar vários portos do mundo, portos da China, como Xangai, Tianjin, Guangzhou, portos da Europa, e o Porto de Santos se assemelha muito com os portos da Europa, no sentido de movimentação de cargas, de ser um porto de multipropósito. Na China, por exemplo, os portos que eu tive a oportunidade de visitar, todos, cada um movimenta um único tipo de carga. O que é TEV, que é terminal de veículos, é veículos. O porto que é terminal de passageiros é passageiros. O que é de grãos, e assim sucessivamente. E Santos congrega todas essas cargas e harmonicamente competem forte, são setores extremamente organizados, e isso nos impulsiona no crescimento a cada dia e a cada mês e a cada ano. O que vem pela frente? Eu quero deixar aqui uma mensagem, Gabriel e Fernando, que não é futurologia e nem muito menos vidência, mas se a gente considerar o crescimento dos últimos 5 anos que cresceu Santos, e impulsionado pelo agronegócio, e projetar isso para os próximos 10 anos, em 2035, Santos vai passar a casa de 300 milhões de toneladas. Isso é muito forte, isso nos assusta, mas isso eu estou projetando, considerando os últimos 5 anos que houve de crescimento e de movimentação. E pelos números de 2025, vem nos dando mostra que vai continuar crescendo e crescendo nesse ritmo bastante forte. Bom, estamos preparando, na verdade, muitos investimentos. A perimetral da margem esquerda no Guarujá, o projeto está prontinho. Muito em breve está sendo licitado. Dentro de, no máximo, 60, 90 dias está sendo licitado. E só na margem do Guarujá, o Porto de Santos vai investir 1,1 bilhão de reais. Aí nós podemos falar de outros investimentos, como dragagem de 15 para 16 metros, são mais 300 milhões de reais. O túnel, o tão sonhado túnel Santos-Guarujá, que é um sonho da população, é uma demanda que hoje os veículos têm que passar por um trecho de quase 50 quilômetros, no caso os caminhões, e um pouco mais de 1 minuto fará essa travessia em 800 metros. Mas é uma parceria do governo federal, foi uma decisão do presidente Lula, foi uma decisão do nosso ministro Silvio Costa Filho e do nosso presidente Anderson Pomini, da nossa equipe de diretores, da comunidade portuária. E está aqui, nós estamos acompanhados pelo nosso diretor de administração e finanças. O Porto de Santos tem garantido, aplicado em caixa, 3,7 bilhões de reais, e que 3 bilhões serão destinados nesse momento em parceria com o governo do estado, governo federal e Porto de Santos. E dia 1º de setembro próximo, quer dizer, daqui a aproximadamente 3 meses, estaremos juntos na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, no leilão, que será uma PPP, né, uma parceria público-privada, e que o Porto de Santos fará um grande investimento também nesse segmento. O governo de São Paulo vem sinalizando o investimento na 3ª pista da Imigrantes, porque Santos, o Porto de Santos, não vai conseguir continuar dando essa celeridade que vem dando nos últimos anos para atender a demanda do agronegócio, obviamente também se não tiver mais vias de acesso a Santos. Recentemente tivemos um episódio lá que todos puderam ver pela imprensa nacional, que foi uma passarela que caiu. Hoje também teve um acidente que ficou parado lá, todo o complexo Anchieta Imigrantes. Então, só na pista da Imigrantes, na 3ª pista da Imigrantes, são mais 8 bilhões de investimentos. A FIPES é dentro do contrato de concessão, que dentro da área portuária de Santos nós temos 100 quilômetros de ferrovias, são mais 800 milhões de investimentos.
a Pera Ferroviária, mais 98 milhões de investimentos. Então, no Porto de Itajaí, que Santos também estará investindo e o governo federal estará investindo nos próximos anos, mais 844 milhões de investimentos. O Porto de Santos é uma empresa pública federal que tem 3,7 bilhões de reais aplicados em caixa e está trabalhando com superávit anual de quase 900 milhões de reais. Nós estamos trabalhando forte, intensamente, para atender o agronegócio brasileiro, que a cada dia cobra e cobra com volume de carga que chega no Porto de Santos. Então, Gabriel, eu quero aqui agradecer a oportunidade nesse momento e me colocar à disposição para as perguntas dos nossos convidados. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Mendes. Acho que excelentes aí as contribuições. De fato, a gente vai agora para as perguntas e respostas. Vai ter o QR Code aí para a plateia poder, quem tiver interesse, poder fazer as perguntas. E, em paralelo, a gente começa aqui com 2 perguntas dirigidas. Eu vou trazer a primeira aqui para o Fernando. Um dos pontos que veio na sua apresentação é a questão dos desafios regulatórios e institucionais, né? Quais oportunidades e quais barreiras institucionais e regulatórias que hoje, na sua visão, travam ou dificultam projetos logísticos no Brasil? E o que poderia ser ajustado ou melhorado para a gente acelerar ainda mais esses investimentos que vêm crescendo e que precisam crescer conforme a gente viu aí no seu material? Legal, Gabriel. Eu acho que a gente amadureceu muito na modelagem das rodovias, né? Que eu acho que ela tem que ser seguida, enfim, também para as ferrovias, para a infra social e tal. Quando você fala em rodovia hoje, você fala que praticamente todos os novos editais, novas concessões que têm saído, ela tem saído muito bem estruturada, através dos bancos de fomento e das agências, a contribuição do Tribunal de Contas ou o município, ou o Estado, ou a União, dependendo do que é o projeto. Mas eu dou exemplo, por exemplo, de Mato Grosso, uma concessão que a gente acabou de vencer, que ela tem alguns pontos que atraíram nós, né, atraíram os investidores, e tem uma competição na Bolsa de Valores importante, e dado essa melhoria no ambiente regulatório, você fomenta também uma maior competitividade nos projetos e sucesso para o governo, para a população, para os agricultores, para os investidores, que é basicamente um grande pedra no sapato dos investidores de uma concessão de rodovia é demanda, né? Demanda, então você tem proteção de demanda, caso a demanda caia por algum motivo, você tem condição de ter uma proteção. Algum insumo, por exemplo, rodovias, é um insumo bastante que varia muito de acordo com o mercado internacional, que é emulsão asfáltica, os CAPs. Quer dizer, se tem um aumento grande do insumo, como uma pandemia que teve, então tem mecanismos já combinados, né, desde o início de reequilíbrio, né, variação cambial, quer dizer, ninguém consegue prever o câmbio, então tem vários projetos que dependem de importação de equipamento, então isso tudo tem trazido, você vê que vários fundos de investimento hoje tem e várias outras empresas, novos entrantes sendo atraídos pelos projetos de rodovias, e a gente precisa evoluir para outros modais também, né? Estou falando de rodovias, estou falando de infrasocial, estou falando de mobilidade urbana, que dependem aí ainda de uma evolução maior aí nessa parte de modelagem. Excelente, obrigado. A gente sabe que projetos de infra normalmente têm um investimento alto atrelado, e à medida que você mitiga risco, a chance do projeto se efetivar é muito maior. Então, concordo muito com esse posicionamento. Agora, Mendes, eu vou trazer um ponto aqui. Você trouxe muito ali os investimentos no acesso ao porto, seja via ferrovia, rodovia, também a questão do túnel, super relevante, um projeto, né, almejado aí faz tempo. E do ponto de vista de berço, infraestrutura de berço, novos berços ou capacitação de berços, enfim, tem alguma coisa aí no radar, tem alguma coisa próxima? O que você pode
comentar para a gente aí dentro do que for possível. O Gabriel, muito boa a pergunta. Tem uma discussão bastante avançada com a BTL para a implantação de dois novos berços para granéis líquidos. Nós temos que reconhecer que temos aqui em Santos ainda um gargalo na área de combustíveis, porque a demanda é maior do que a capacidade que nós podemos atender. Também houve um chamamento público. É importante salientar que no governo anterior houve um chamamento público para uma implantação de um novo terminal de granéis líquidos de combustíveis e foi deserta a licitação. Agora, há um pouco mais de um ano atrás, nós soltamos um chamamento público e apareceram inúmeras empresas interessadas. Considerando isso, muda o modelo de contratação. Teve todo um trâmite na ANTAC, agora está tramitando no TC1 e até o final desse ano nós estaremos também na Bolsa de Valores para fazermos o leilão do STS-8. Paralelo a isso, temos aí bastante avançado a modelagem para que seja implantado o TECOM 10. Muitos conhecem como STS-10. O que diferencia o STS-10 e o TECOM 10? Porque inicialmente o STS-10 era exclusivamente para containers. E dentro da nova modelagem que está sendo concebida no TECOM 10, será containers, também vai transportar, tem um espaço para veículos e cargas especiais, porque Santos não pode ficar sem um espaço, obviamente, de cargas especiais. Então, são algumas ações que vêm acontecendo. Também houve uma licitação na Ilha do Tatu, um novo terminal logístico de 530 mil metros quadrados. Já houve a licitação, já tem o vencedor e nesse momento está o concessionário está trabalhando a licença ambiental para que dentro de aproximadamente um ano possamos estar também implementando mais essa atividade lá em Santos. Excelente, obrigado. Vou fazer uma última aqui em função do tempo. Me chamou muita atenção na sua apresentação, Fernando, a questão das PPPs gerando desenvolvimento, gerando toda a questão do social. Você traz primeiro a infraestrutura para depois desenvolver a demanda, desenvolver todo o entorno ali. E o modelo case de você super bem sucedido, né? O que você acha que a gente poderia para replicar mais cases como esse e acelerar esse movimento tão importante aí para o país? Perfeito, Gabriel. Como eu comentei na nossa fala, a tendência sempre é os projetos onde a demanda já existe, que ele propriamente através de pedágio e através da própria arrecadação ele se paga. Mas eu acho que a grande transformação para a infraestrutura brasileira é a gente desenvolver as PPPs, né? Onde a gente ainda não tem, onde o projeto ainda não tem a capacidade de se pagar sozinho e precisa dos entes públicos e de uma parceria público-privada, que já foi falado aqui, para que possa trazer o desenvolvimento. Nós acreditamos dentro do grupo, vai vir uma onda enorme das PPPs sociais, né? As PPPs de escola hoje, elas e as de hospitais, nós estamos basicamente, elas são projetos de 25, 30 anos, onde o privado ele vai construir escola, reformar escolas, modernizar as escolas, e o privado opera durante 25, 30 anos esses hospitais, essas escolas, do ponto de vista de manter a segurança, manter toda a parte de facilities, manter pintura, manter a parte de tecnologia, comunicação das escolas, dos hospitais em perfeitas condições para a população. E os professores, os médicos, se focarem na atividade fim deles. Então, continua o professor público, continua
material didático público, mas o restante todo ir para a mão do privado. A gente acredita muito nessa modelagem e para isso eu reforço aqui, Gabriel, a necessidade de fortalecer as garantias para essa contraprestação. Projeto de longo prazo, muda o governo, muda, enfim, visões diferentes, mas o privado está assinando um contrato com o ente público, independente de quem está lá governando. Então, as garantias precisam ser robustas. O governo federal tem tido várias iniciativas para contribuir com isso. No momento que a gente tiver isso bem feito, bem modelado, e a gente está sentindo realmente um avanço enorme nesse sentido, eu acho que a gente vai dar um salto gigantesco nas PPPs, não só sociais, mas de mobilidade urbana, trens, metrôs e todos esses outros modais que são bastante importantes, inclusive ferrovia, para o Brasil e para o crescimento total do Brasil. Perfeito. Bom, chegou ao final aqui, o tempo acabou, né? Agradecer mais uma vez, Fernando Quintas, Beto Mendes. Eu acho que visão muito rica, muito provocativa. Agradecer a plateia também pela presença. Eu acho que assim, infraestrutura e agronegócio caminham lado a lado, né? E junto em iniciativa pública e privada. Então aqui é todo mundo de mãos dadas para a gente contribuir para o crescimento do país. Obrigado mais uma vez. Seguimos aí com a programação do evento.